dia, amados irmãos. Bom dia. Todos me ouvem bem? Sim. É um prazer estar aqui. Eu considero a Lari uma amiga espiritual, não só daqui, pela sintonia que nós nos identificamos desde o início. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês hoje para falar de um tema muito importante e desafiador para todos nós. É um desafio diário, mas muito necessário. Então, e vou aproveitar para falar que eu vou utilizar bastante Joana de Ângeles, mentora do Divaldo. Quem não conhece, ela foi também, uma das encarnações dela foi Joana de Cusa, seguidora do Cristo. Ela escreveu a parte de paciência no Evangelho, um espírito de alta envergadura, que Divaldo Franco psicografou, várias obras, e a série psicológica está entre elas. Eu vou falar, sempre gosto de falar que existe a Letícia antes da Joana de Ângeles, com a série psicológica, e depois da série psicológica, pelo fato de que transformou a minha visão acerca da questão psicológica do ser humano. Então, acho que recomendo para todos. Se transformou em mim, com certeza vai transformar e auxiliar na caminhada, que nós estamos sempre em desenvolvimento. Ainda somos muito pequenos diante do nosso Pai. Mas então, vamos começar aqui. Melhorou? Para esse estudo eu utilizei o Livro dos Espíritos, o Livro do Autodescobrimento, que foi a grande base, que é da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco, Vida, Desafios e Soluções. Também tem uma parte Fonte Viva, que é do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico. Então, para começar, vem aquela questão do Livro dos Espíritos, qual o meio mais prático, o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo, qual o meio de consegui-lo. E a resposta de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, ele reflete, traz a reflexão que é para fazer como ele fazia enquanto estava na Terra, de todos os dias revisar a sua consciência, analisar o que tinha feito, e se chegasse do outro lado, se alguém poderia reclamar que ele tinha prejudicado, que ele não tinha feito o seu esforço máximo. E é muito desafiador fazer essa revisão. Muitas vezes nós nos entregamos aos automatismos da rotina e não fazemos. E temos um envolvimento emocional. É muito difícil julgar a nós, ou às vezes alguém muito próximo, por conta do vínculo emocional. Ele traz até a questão de colocar, se fosse uma terceira pessoa que tivesse feito determinada ação, como que você julgaria, para ficar um pouco menos complexo. Mas, como é muito desafiador, então hoje nós vamos trazer elucidações da Joana para entender um pouco a razão de ser tão desafiador. Então, vamos começar. Normalmente, procuramos melhorar a aparência física, cuidar da beleza do corpo, fazer exercícios físicos para o fortalecimento da musculatura, mas não nos preocupamos com a nossa melhoria moral e espiritual para enfrentar os chamamentos que as provações proporcionam. Cuidamos do corpo físico, por que não cuidamos da alma? E às vezes nem do corpo físico, Muitas vezes é preciso ter lá um problema, uma alteração num exame. Eu posso me colocar nesse lugar que muitas vezes eu só fui fazer atividade física depois de ter uma alteração no exame, para realmente buscar a melhoria. Então, aqui traz muito esse foco que nós temos mais no materialismo ainda, no físico, na imagem. Mas, e como cuidar da alma? Qual o desafio em cuidar da alma?
por conta de que ainda estamos presos aqui, né? Somos espíritos encarnados na matéria e em processo evolutivo. Carregamos conosco heranças de outras existências que irão influenciar nossos comportamentos na vida atual. E aqui nessa imagem eu trago a figura de um iceberg, pelo fato de que muitos dos nossos comportamentos, a parte que está abaixo, é como se representasse o inconsciente. São comportamentos que nós realizamos que nós não temos consciência, que vem como um automatismo. Quando vi, já chamei a atenção daquele colega que eu não me dou muito bem no trabalho. Saiu esses automatismos, esses ímpetos que a Joana traz, que está no nosso inconsciente. E aquela pontinha lá em cima do iceberg, que corresponde aos 5%, que são conscientes, quando nós temos consciência acerca dele. Ah, mas se é inconsciente, então, como que nós vamos perceber? O inconsciente se manifesta de diversas formas. E isso que Joana também esclarece no livro do Autodescobrimento. Umas das formas são esses automatismos, que são mais primitivos, que nós utilizamos muitas vezes a parte mais antiga do nosso cérebro, quando estamos lá num trânsito e aí sai aquele nervosismo, aquele ímpeto de não ter a paciência, que é a ciência da paz, conosco, e aí acabamos nos excedendo. Outra forma, doenças. Aquilo que eu não resolvo, aquilo que eu não olho, começa a se manifestar em algum lugar. E como somos todos energia, mesmo a matéria, ela é feita de energia, ela vai para algum local e geralmente para o corpo. E outra forma também são os sonhos. Nos sonhos se manifestam muitos dos conteúdos inconscientes. Por exemplo, quando temos algum problema para resolver e acabamos sonhando muito com aquilo. Ele fica ali no inconsciente, reverberando e aparece sonho. E às vezes é uma simbologia, então não necessariamente vai aparecer no sonho exatamente como é. Fica uma simbologia. Por exemplo, se a pessoa está muito preocupada com o trabalho, aí ela pode sonhar que está em outro tipo de trabalho, mas trabalhando, ou com alguma figura do trabalho, vem tudo muito misturado. E no livro do Autodescobrimento, no primeiro capítulo, que fala o ser real, a Joana vai trazer muitos ensinamentos acerca disso, de como o inconsciente se manifesta, inclusive nessa parte do corpo. Vou falar um pouco disso também. É interessante também trazer que ela fala lá na introdução acerca das contribuições do Freud, que foi o pai da psicanálise, com os estudos do inconsciente, e do Jung também, que foi seu discípulo, mas aí ele entrou em conflito com Freud, porque o Freud era muito cético e o Jung já tinha uma visão mais do sobrenatural, né? Então, Jung falava que tinha algo mais, além daquilo que nós víamos em matéria. E o Jung traz também o estudo dos arquétipos e dos complexos. O que são os arquétipos e os complexos? Os arquétipos, por exemplo, nós temos uma figura arquetípica de uma mãe. Quando nós olhamos para uma pessoa que nas vidas transatas, nas outras reencarnações, teve uma mãe muito ruim, uma mãe muito ríspida, muito castradora, daquela mãe que não deixava fazer nada, cala o choro, xinga muito, repreende muito, ela tem, então, só para dar um exemplo, o arquétipo de uma mãe mandona, de uma mãe ríspida, e carrega isso no inconsciente. Então, às vezes, nós vamos pensar, nossa, qual a razão de eu ter um pessimismo acerca de um tema? Pode revelar muito por conta do que nós já vivemos anteriormente. Por exemplo, pessoas que tudo, quando vai trazer, vai ter uma entrevista, mas acho que não vai dar certo, e olha sempre pro lado negativo. Isso fala muito de questões que não são necessariamente só desta existência, que estão lá no inconsciente. E aí se manifestam esses automatismos. Para dar um exemplo. Dominados pelo materialismo,
Damos asas ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, dentre outros sentimentos interiores que evidenciam a pequenez espiritual em que vivemos, lubridiando-nos na posse de bens materiais e no prazer da riqueza e do poder, tendo como roteiro de vida o eu. O egoísmo é um grande obstáculo para a reforma íntima. Então, trazendo novamente o apego quando nós estamos aqui à questão material, à questão terrena. Todos nós focamos bastante na parte do trabalho, de verificar o emprego, como que está a carreira, como que está o futuro dos filhos, e não tem nada de mal nisso. O único problema é quando não há um equilíbrio, é quando nós só focamos nisso. Nós precisamos focar que não existe só aqui é uma passagem, uma transição. Então não tem nada de mal em querer adquirir uma carreira exitosa, a querer ter que os filhos cresçam, a querer se desenvolver materialmente falando, mas o que nós vamos fazer com aquilo que também nós conquistamos? Como que nós vamos contribuir com o próximo? Como que nós vamos auxiliar lá, que nem na pergunta do Livro dos Espíritos 132, qual é o propósito, né, da encarnação? É fazer-nos chegar à perfeição, mas também colaborar com a criação. E o que é colaborar com a criação? Não é focar só na família de sangue, bem como introduziu ali, né, a leitura do Caminho, Verdade e Vida. É olhar além desse núcleo. É olhar como que nós podemos contribuir com os nossos irmãos, com a sociedade, auxiliando na busca da verdade maior, que está além daqui, não só nessa trajetória terrena. E muitas vezes acabamos cedendo ao egoísmo, na rotina, na correria do dia a dia, e ficamos mais focados em nós, no nosso trabalho, no trabalho da família, dos filhos. Às vezes não vamos procurar fazer algo para auxiliar os nossos irmãos na jornada. E isso também remete a fazer uma reflexão sobre o que nós fazemos no nosso dia a dia. Muitas vezes, nesses momentos, as pessoas se sentem um vazio. Vocês já devem ter ouvido falar do vazio existencial. A pessoa sente uma angústia, mesmo às vezes bem-sucedida no trabalho, com uma carreira excelente, não tendo grandes questões em família, mas o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer, qual é o meu propósito. Isso é bastante trazido também nos livros da Joana. Emmanuel traz, através do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, em verdade estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Então, o que Emmanuel está trazendo é quando geralmente nós focamos só nessa parte, de ficar na vida material, né? No trabalho, na família, em conquistar uma estabilidade financeira, cuidar da saúde, mas e o que nós podemos fazer para contribuir com o nosso próximo? O que nós podemos fazer para cuidar da nossa alma? As leituras edificantes, os estudos, as frequências. Vamos falar um pouco também da parte de frequência. Faz-se indispensável, então, ao adquirir-se o conhecimento de si, o aprofundamento da busca da sua realidade, desvendando os complicados mecanismos viciosos que impedem a marcha ascensional, e não levam à realização total. Eu acho muito interessante que a Joana utiliza bastante esse termo de mecanismos viciosos pelo fato de que nós viciamos em determinados comportamentos, por exemplo, trazendo a questão de quem é muito pessimista, ou então trazendo a questão da pessoa que tem o hábito de estar num relacionamento ruim, dificuldade de sair da relação. Podemos trazer relacionamentos abusivos,
qual a razão de muitas vezes a pessoa ficar naquele ciclo vicioso e não sair. E muitas pessoas olhando de fora falam, mas eu aconselho, eu oriento, só que aí que está a questão. Trazemos esses automatismos em nosso inconsciente de outras experiências. Trazemos esses mecanismos viciosos de quando vê, você já está pensando daquela forma. E essas pessoas, quando não estão ainda bem fortalecidas, trabalhadas dentro de si, a tendência é sair de uma relação ruim e entrar em outra, até que desperte. Só que isso, cada um tem o seu tempo. Pelo fato de que, eu gosto de trazer um exemplo, se o passarinho viveu na gaiola o tempo todo, quando você abre a gaiola, ele não vai sair. Ele fica ali, porque ele já está acostumado. E vamos pensar em quantas coisas nós temos automatismos. Objetos que nós colocamos em um determinado local. Quando nós mudamos de local, por exemplo, a lixeira, a gente vai primeiro no local antigo ou no novo? No antigo. Imaginem hábitos mentais que nós carregamos, às vezes, inúmeras encarnações por conta de termos que trabalhar. E enquanto nós não trabalhamos, fica aparecendo os desafios, né, as pessoas, as situações para serem instrumentos para o nosso melhoramento. Então ela traz muito isso dos mecanismos viciosos. Eu acho bem interessante. Falando de autoconhecimento dos desafios, vamos pensar hoje quais os principais desafios no contexto atual para realizarmos o autoconhecimento. Se lá no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho estava falando por conta do desafio, imaginemos hoje com tantas distrações, com tantas dispersões por meio de celular, de conteúdos, multiplicidade de conteúdos na internet, na televisão, em todo lugar. Nós somos indagados a nos distrair. E eu penso muito naquela questão do Livro dos Espíritos 712, porque Deus, com que fim Deus coloca o prazer nos gozos materiais, que é para nos instigar a superar as tentações e continuar cumprindo as nossas missões. Então nós vamos ser testados com frequência, e hoje é um desafio até mesmo um estar convivendo com o outro de fato, presente. Olhamos nos restaurantes as famílias, cada um no celular. Em casa, as crianças muitas vezes não conhecem os pais não conhecem os filhos, os pais não sabem muitas vezes o que o filho está acessando no quarto. Então, hoje tem um desafio ainda maior por conta do avanço tecnológico. Mas a tecnologia é só ruim? Não. Ela é uma ferramenta neutra que nós podemos acessar vários estudos. Hoje não tem desculpa de eu não tenho o Livro dos Espíritos, ou eu não consigo o livro de determinado, um livro da Joana de Ângeles. No Kardecpedia nós conseguimos todos os livros do Pentateuco. E conseguimos acessar muitas palestras e muitas ferramentas de auxílio para nos ajudar a superar esses desafios. Mas aí nós precisamos o quê? Combater os impulsos de acessar lá aquela série, ou então um programa de gastronomia, ou então algo, futebol, esporte. Não tem problema acessar, mas e qual é o tempo que vai ser dedicado para também os cuidados da alma? Já que tudo tem uma vibração. E tem estudos que falam sobre isso. Hoje em dia nós temos diversos estudos falando que cada palavra tem uma vibração, uma frequência. As músicas, então o que nós acessamos, com quem que nós convivemos, como estamos abastecendo a nossa mente para buscarmos esse autoconhecimento. Ele fala muito dessa questão, né, nessa parte lá do Livro dos Espíritos, de nos colocar em prova. E aí o esforço e a boa vontade. Eu gosto muito, uma vez eu ouvi o Divaldo numa palestra falando, quando a pessoa fala não quero, não consigo, não quero. Então todos nós podemos
mas é desafiador. Por isso estamos aqui, né? Os impulsos orgânicos propelem sempre para a comodidade, a satisfação dos instintos, o imediatismo do prazer, a prejuízo da meta essencial, a libertação dos processos determinantes dos renascimentos carnais, que são as paixões primitivas. A atração pelo mundo exterior conduz, por sua vez, a inumeráveis distonias emocionais, que atormentam e desvairam o indivíduo, afugentando-o de si mesmo num rumo difícil de ser mantido. Então, aqui falando mais uma vez, né? Por qual razão que é na carne que nós vamos evoluir inicialmente, né, nesse nível evolutivo de provas e expiações? Por conta desses impulsos orgânicos. Os desafios são maiores. O corpo, né, nesse estágio evolutivo que nós estamos, tem necessidades maiores de sono, tem a questão do cansaço, e tem a questão utilizando o cérebro, utilizando a dopamina, que traz aquela parte do prazer imediato. Então tem muitas pessoas que estão adquirindo a compulsão em uso da tecnologia por conta de que vai lá e ativa a dopamina no cérebro, que acessa o prazer imediato e não se larga mais. E diversos estudos trazem que para trabalhar isso vai ter que colocar limites e começar a fazer uso dos recursos naturais, caminhar na natureza, ter em contato com o sol. Veja como voltamos tudo para a parte natural, os recursos que Deus nos coloca. Mas isso requer a nossa persistência. E a Joana fala muito da autorresponsabilidade e da persistência no tentame contra esses impulsos, que vai ser sempre um desafio. Em uma visão espírita do pensamento, a mente plasma no cérebro a ideia através das multifárias reencarnações, evoluindo o ser espiritual, desde simples e ignorante, quando se manifesta por meio do pensamento primitivo, até o momento em que, desenvolvendo todas as potencialidades que nele habitam, estas se desvelam e se fixam nos sutis painéis da sua constituição energética. Em cada reencarnação, o objetivo é um processo de individuação. Então aqui está falando da questão novamente da vibração do pensamento, e ela elucida bastante sobre o quanto que o pensamento reflete na nossa saúde, no nosso bem-estar, tanto físico quanto emocional, e que vem muitas vezes ainda, né, através do inconsciente por conta dessas multifárias reencarnações, aqueles hábitos mentais, eu não vou conseguir, eu tenho muita dificuldade, eu não vejo uma solução com determinada situação, perda de emprego, ou perda de um relacionamento, ou então até mesmo a pessoa que vem com um vício, né, por conta de já ter tido vício anteriormente. Temos casos aí de pessoa que veio com o fígado comprometido sem nunca ter bebido. Isso nos remete a pensar, mas da onde? Então, para essa pessoa, ok, por ele não estar bebendo hoje, já é um avanço, mas ele vai ter que lidar com esses desafios de estar com o fígado já comprometido. E para quem teve e ainda não se libertou? Provavelmente vai vir numa família que tenha muitas pessoas com vício para superar. Então sempre vai ter esse objetivo. E quando ela fala cada reencarnação, o objetivo é um processo de individuação, falando assim um resumo sobre o que é a individuação. Quando nós nos libertamos de muitas questões externas, de muitas crenças, trazendo de novo o exemplo daquela pessoa que veio com uma mãe que sempre foi ríspida, que não acolhia, e aí desenvolveu vários traumas. Ela vai vindo com famílias assim até entender, buscar ajuda e se libertar. Buscar ajuda através ou de processo terapêutico, tratamento, leitura, estudo, e vai se buscando alternativas para se libertar. Cada vez que nós vamos nos libertando, em cada reencarnação, nós realizamos um processo de individuação. Então, nós não vamos realizar toda a individuação em uma.
nós vamos trabalhando várias questões. Por exemplo, quem é impaciente vai vir numa situação que vai lidar com várias provas no trabalho, com um colega que vai testar a paciência, ou então vai chegar no mercado, sempre tem uma fila na frente, entra na outra, aí dá um problema no caixa. São as ferramentas sutis, os instrumentos para trabalharem as nossas questões, e nós desenvolvemos a virtude. Então não tem escapatória. Por mais que muitas vezes nós podemos pensar, não, eu vou tentar outra oportunidade de trabalho, mas se nós não trabalhamos dentro de nós vamos encontrar pessoas com as mesmas características. Ou então, voltando para a fila do mercado, estou naquele caixa, a fila está grande, vou para o outro, estraga lá o caixa, dá um problema no sistema. Tudo é com esse propósito. Quando nós vamos nos individuando, seria a forma mais correta, nós vamos nos desprendendo dessas questões de outras reencarnações. E também tem a questão de que nós viemos em determinada família, com determinadas crenças, costumes, hábitos, e muitas vezes, quando nós olhamos para dentro, não faz sentido para nós. Nós vamos descobrindo quando vamos crescendo. No livro Conflitos Existenciais, a Joana fala, a infância na vida humana é a mais longa conhecida por conta de que o indivíduo precisa perceber acerca de si mesmo. Quais são as suas preferências, o que gosta, o que não gosta. Mas estamos tão influenciados, até mesmo hoje, voltando para a questão da tecnologia, que fica mais desafiador entender o que realmente nós queremos. Todo mundo está frequentando tal lugar, todo mundo está comendo tal coisa. E aí tem essas tendências, né? Essas tendências pluralistas de pegar e seguir. Ah, mas fulano disse que é bom, eu vou em tal lugar. E não, muitas vezes nós não queremos ir. Dando um exemplo assim de... Claro, na adolescência era comum experimentar os grupos assim para a pessoa se desenvolver. Mas vamos pensar em situações que a pessoa vai em determinados restaurantes só para agradar o outro por conta de que não quer ir. Isso está falando quando a pessoa ainda não realizou uma individuação, ela ainda está fazendo muito o que o outro está falando. E é importante ter conhecimento de si próprio e entender se está fazendo para agradar o outro ou se está fazendo realmente por ser um desejo genuíno. Não quer dizer que nós vamos fazer só o que nós queremos, é um equilíbrio, mas é importante identificar pelo fato de que aquilo que nós reprimimos em nós pode também desenvolver doenças. Conforme as preferências mentais, os alicerces do subconsciente são compostos dos mais frequentes padrões de pensamentos, que estabelecem a conduta do indivíduo, por ser esta de relevante importância no seu relacionamento interpessoal como na sua vivência existencial. A Joana fala bastante a respeito dos hábitos mentais. Então, vamos sempre refletir. Quando estamos no nosso dia a dia, quais são os padrões de pensamento? Isso requer a autoanálise, lá que o Santo Agostinho falava. Ficamos pensando muito no amanhã, já estamos lá na frente, ou ficamos pensando muito nos problemas, ficamos remoendo mágoas do passado, mas eu não aceito que fulano fez aquilo comigo, teve uma discussão com alguém do trabalho, eu não me conformo e fica remoendo. Então essas preferências mentais vão trazer a frequência lá embaixo da nossa energia e com quem que nós vamos conectar. Com os nossos irmãos que estão, né, lá no plano espiritual, ainda em sofrimento, que nós chamamos os nossos irmãos obsessores, para ficar ali dizendo, mas não tem que perdoar ele mesmo, não, ele é ruim, vai fazer o mal, e isso vai auxiliar o quê? A nós ficarmos estacionados e não buscarmos a melhora. Então, nesse momento, nós identificamos esses padrões, essas preferências mentais, e aí voltando
para aquilo que a gente assiste, para aquilo que nós escutamos, o tipo de música, com quem que nós falamos. A pessoa vem sempre falar de fofoca e eu tô sempre lá no meio. Mas quais são as nossas atitudes? Vai acontecer. Mas quais são as nossas atitudes quando alguém vem falar mal do outro? Nós damos a continuidade ou nós cortamos, mudamos de assunto? Isso também vai falar dessas preferências mentais. E isso vai falar de quem nós somos, que é mais um exercício de autoconhecimento. Quando vem alguém falar uma fofoca, que atitude eu tenho? Mais uma reflexão para nós fazermos. Um espírito que na infância corporal não recebe afeto no ninho doméstico, em face da sua historiografia perturbadora, desenvolve futuros quadros de enfermidades psicológicas ou orgânicas devido a traumas e complexos não resolvidos. Então aqui falando, mais uma vez, que provavelmente nós já passamos por diversas situações, diversas famílias que tivemos experiências traumáticas na infância. Isso ainda está dentro de nós. E como que se manifesta? Quando nós identificamos problemas nos relacionamentos, nos sentimos inferiores. Pode vir de diversas formas. A Joana traz muito que o ato também de violência, rispidez, revela que tem uma pessoa ferida lá dentro. Por conta de que a pessoa não conseguiu lidar com essas questões e acaba projetando no outro. Sai aquela amargura, aquele automatismo. E vai trazendo essa explicação também, né, de uma das razões que nós ainda temos as dificuldades de lidar com os nossos ímpetos de raiva, ímpetos de violência, que não precisa ser física, né, mas pode ser verbal. É mais algo para nós refletirmos. A vida orgânica é resultado da harmonia vibratória do ser que equilibra as células nos campos onde se aglutinam, dando forma aos órgãos e estas ao corpo físico, com as suas complexidades através das quais se exterioriza o psiquismo. E é tão interessante ler pelo fato de que lá em 1885, vejam, o Freud, pai da psicanálise, estudou com o pai da neurologia, o médico Charcot, em Paris, num hospital, sobre as mulheres que tinham histeria e somatizavam sintomas no corpo e não andavam. E na época eles começaram a fazer estudos de hipnose e para essas mulheres, por conta de ser na época a mulher não tinha voz na sociedade, então reprimia muitas questões, eles começaram a ouvir e elas começaram a andar. E eles identificaram que tinha uma questão que ia além do físico. Lendo Joana, nós acabamos confirmando todas essas questões. É claro, hoje tem muitos estudos sobre a psicossomática, mas ela traz a vida orgânica como resultado da harmonia vibratória do ser, ou desarmonia, né? Um erro de comunicação entre a consciência e o corpo favorece a desorganização molecular, propiciando a instalação das doenças. Mesmo quando a sua psicogênese se encontra na hereditariedade, nos fatores estressantes, nos socioeconômicos, nos psicossociais e emocionais, as causas reais se originam do ser espiritual, que é sempre o agente de todos os acontecimentos que dizem respeito ao ser humano. Ou seja, podemos vir numa família que tem a predisposição de ter depressão, a predisposição de ter câncer. Mas qual a razão de nós termos vindo nessa família? Por qual razão que nós viemos numa família, às vezes, que tem muitos vícios? A origem está sempre no espírito. É um exercício para trabalharmos tudo aquilo que nós não trabalhamos nas outras reencarnações. Então, muitas vezes, fizemos mau uso do corpo, se excedendo de diversas formas, e aí desenvolvemos doenças, e viemos também nessa família com uma predisposição para ver se vamos fazer diferente. E aí entra também a questão
da parte da vibração. Se nós buscamos, mesmo com esse meio que nos influencia, se nós buscamos recursos para superar, para sair daquele meio, para buscar ajuda, para melhorar. Esse aqui ficou longo, mas eu achei que era muito importante falar, pelo fato de estar lá, ó, no Autodescobrimento, página 12. Determinadas emoções fortes, medo, cólera, que é a raiva, agressividade, ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Por sua vez, essa ação emocional, ficou duplicado, reagindo no físico, produz aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular em face da volumosa irrigação do sangue e a capacidade de coagulação mais rápida. A repetição do fenômeno provoca várias doenças, como diabetes, artrite, hipertensão. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Em razão da desarmonia entre o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, a emoção, os sentimentos e o corpo, desajustam-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Não é muito interessante sabermos disso? Antes de ficar se entregando à raiva, à agressividade. E como lidar com isso? Tem um capítulo que ela fala só sobre a raiva, no Autodescobrimento. Ela não fala pra gente ficar segurando e nem fala para nós irmos, né, lidar com aquele que causou a raiva em nós e ir lá no pescoço da pessoa, não é isso. Ela traz um exercício que, além de atividade física, faz bem para nós trabalharmos toda essa pulsão, essa força de descarga energética, para nós lidarmos com isso ou correndo, ou então fazendo uma atividade física, ou então projetando a pessoa na parede, falando tudo que gostaria de falar, para pôr para fora. Pode bater na parede. Vai ter outras consequências. Vai ter que, né, cuidar da mão, depois da parede. Mas é uma aprendizagem. Então isso é muito importante para nós sabermos que as emoções, elas vão nos adoecer. Emoções como medo, como agressividade, como ciúme. Ela fala para termos uma conversa amorosa conosco. E nesse momento é legal falar com o mentor, pedir ajuda para a espiritualidade, pedir ajuda para Jesus. Como eu posso lidar com isso? Numa conversa, eu tô com muita dificuldade de lidar com a situação lá do meu trabalho, aquela pessoa me dá raiva, me auxilia. Tem um livro que é O Lampadário, da Joana, que ele fala, uma parte, sobre, eu acho que é no capítulo 9, que fala sobre o quão transformador é quando nós pedimos ajuda para a espiritualidade. Quando nós temos a humildade, achando que eles não estão sabendo de tudo, né? Mas eles estão. Mas quando temos um problema, quantas vezes nós vamos lá e pedimos ajuda? Eu estou com dificuldade de lidar com isso. Se tem um vício, eu estou com dificuldade de lidar com isso, eu preciso de ajuda. A espiritualidade se move para nos auxiliar. Então, é um recurso. O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia no ritmo das finalidades que lhes dizem respeito. O oposto também ocorre, realizando o mesmo percurso, perturbando o equilíbrio e a sua destinação. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dados reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos, as quais degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. Tumores. Ou seja, o que nós vamos ganhar dando ênfase em ficar focados em raiva, em ressentimento, em amargura? Nós só vamos piorar a nossa evolução.
Sabe quando tem um problema com uma pessoa, a pessoa traiu, teve um tipo de traição, e fica lembrando, ressentindo. Energeticamente, aquilo está fazendo muito mal. Além do que nós vamos sintonizar outros irmãos que estão no plano espiritual, que passaram por essas experiências e que ainda não despertaram para entender que buscar ajuda vai auxiliar no progresso. Mas ficar ali perseguindo o próximo só vai piorar, só vai retardar a chegada num planeta feliz, num nível de evolução mais tranquilo. Eu gosto de brincar. Se hoje nós estamos com uma família difícil ou com pessoas difíceis e nós queremos melhorar, enquanto nós não trabalhamos as questões de perdoar, de entender, né, que cada um tem as suas questões, a sua história, e fazer oração para buscar ajuda para aquela pessoa também melhorar, nós vamos ficar, a tendência é que volte de novo. Pelo fato de que a raiva, o ressentimento, a falta de perdão faz uma ligação com a outra pessoa. Como que se encontram no meio de bilhões? Por conta dessa sintonia. Enquanto eu não perdoo o outro, a tendência é que eu encontre ele com mais frequência. Não só aqui. Aqui é uma passagem. E quando eu fico remoendo aquilo, eu vou adoecendo, porque toda aquela energia vai para o meu corpo. No estudo dos mensageiros, o Haroldo faz lá no canal dele, Espiritualidade e Vida, tem uma parte que eu acho muito interessante, que ele comenta que não precisamos estar na guerra para viver em guerra. Depende dos nossos pensamentos. Se nós ficamos lá desejando, tomara que o outro dê tudo errado com ele, ele me prejudicou, tomara que a empresa dele não dê certo, nós estamos vibrando na guerra. Se nós estamos só assistindo tragédia, nós estamos vibrando na tragédia. O que é outro desafio nos dias atuais. Quantas pessoas, quantas vezes nós ficamos mais focados nas notícias de tragédia do que em notícias, em leituras edificantes, em programas edificantes, que notícia geralmente não vai falar que a pessoa lá está muito bem, feliz. Isso já é mais um ponto, né, para refletirmos, que sempre querem traz ibope aquilo que é tragédia. Então, refletirmos sobre o que nós compartilhamos com o próximo, isso também é um ato de caridade, quando a gente compartilha coisas boas. Uma indicação de um estudo, de uma leitura edificante, de um filme que não vai trazer só vibração baixa, tipo de violência. Então, eu acredito que essa parte do livro faz uma mudança de chave para muitos de nós, fez na minha vida, por conta de que, tem estudos sobre essa parte psicossomática, mas quando você vê da espiritualidade trazendo isso, tem um outro peso, né? Uma mentora como a Joana falando sobre isso e trazendo isso para termos o conhecimento, é para nós despertarmos. O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais. Recém-saídos do instinto, em processo de conscientização, demoram-se no desenvolvimento. Mesmo quando adquirem o senso de discernimento após se intelectualizarem, acreditando possuir um grande controle da emoção, dela não se libertam como a princípio gostariam, devido aos automatismos das existências passadas. Então, mais uma vez, está trazendo, né, que saímos do instinto, não estamos mais lá naquele plano primitivo que tínhamos que sair, caçar, mas o instinto ainda está em nós. Como o André Luiz fala, a nossa animalidade está aqui. Quando nós reagimos, quando nós vamos pegar e ter aquela reação automática no trânsito, reação automática com um colega que falou algo que a gente não gostou, fazendo uma comparação dessa reação instintiva, quando tem o fogo, vai colocar a mão e tira, né? São os automatismos, que são importantes por um lado, para nos prevenirmos, como a questão do fogo,
mas que quando nós descobrimos que estamos reativos com o próximo diante de uma discussão que nós não concordamos, é para refletirmos sobre as nossas reações. Nesse momento não é necessário. No fogo, ok, eu vou tirar a mão para me proteger, mas ali nessa questão já vai falar mais do que o nosso egoísmo. Queremos ter a razão. E estudos hoje em dia sobre inteligência emocional, como a espiritualidade é a causa e a ciência é o efeito, vão trazer recursos como respirar, perceber o que está num ambiente ali que vai se exaltar. Ok, no início é desafiador por conta do hábito, do mecanismo vicioso. Mas depois que começamos a perceber, eu vou me exaltar, respiro fundo, saio do ambiente, agora eu tenho que ir ao banheiro e fazer esse exercício de respiração para regulação emocional. Os ímpetos propelem sempre para a comodidade, a satisfação dos instintos, o imediatismo do prazer, a prejuízo da meta essencial, a libertação dos processos determinantes dos renascimentos carnais, que são as paixões primitivas. Então, só reforçando que, mais uma vez, os ímpetos vão nos puxar para a prova, para essa questão da busca da sensação, que também é bastante explanado nos livros. O foco na sensação, da comodidade, do prazer. Cada um elabora o próprio programa de sucesso ou fracasso, mediante as atitudes que se transformam em bases de segurança da existência, irradiando seus conteúdos psíquicos conforme as qualidades vibratórias que se constituem. A mudança é desafiadora. Torna-se imprescindível insistir e perseverar como uma disputa entre emissões sonoras. Tem um capítulo que fala sobre computação cerebral no autodescobrimento. E quando ela fala dessa parte de emissões sonoras, eu achei muito interessante. Ela fala que uma pessoa, por exemplo, que teve muitos problemas no passado, de comportamentos autodestrutivos, eu não mereço, nada vai dar certo, e se entrega aos excessos, se entrega à doença, vem numa determinada existência e desenvolve uma doença. Conscientemente, ela pode buscar o tratamento e denotar para todos que ela está interessada em melhorar. Mas lá no inconsciente tem uma força que traz ainda os impulsos autodestrutivos, conversando com todas as células do corpo. E aí a pessoa pode falar uma coisa, mas internamente está vibrando em outra. Então percebam o desafio de lidarmos com essa disputa entre as emissões sonoras no nosso interior. É perseverar, é tentar, é continuar. Mas é muito desafiador. Porém, não é impossível. Como fala lá no Livro dos Espíritos, a boa vontade. Faça então indispensável ao adquirir-se o conhecimento de si, o aprofundamento da busca da sua realidade, esclarecendo os complicados mecanismos viciosos que impedem a marcha à sensacional e não o levam à realização total. Nessa natural escalada para os níveis da consciência lúcida ou de transcendência do ego, a caminho da conquista cósmica, através de suas diferentes etapas, é justo examinar-se. Quando fala do ego, falando de psicologia profunda, vai falar da nossa identidade aqui. Então, às vezes nós ficamos muito focados na identidade aqui, no que traz a satisfação imediata aqui, e voltamos para o egoísmo, para o orgulho, e deixamos de olhar para as nossas potencialidades, que aí são do self, que é o nosso espírito, que carrega todas as potencialidades dentro de si, de desenvolver as virtudes, de auxiliar o próximo, de trazer, né, a centelha divina que está dentro de nós para reluzir e combater essas dificuldades. Então, ela vai falar que para nós analisarmos, fazermos essa autoanálise, é como reage diante de si próprio, falando de novo das situações cotidianas. Quando uma pessoa vem e fala de alguma atitude, eu comecei numa academia,
Qual é o imediatismo? O que você fala para a pessoa? O que nós falamos? Ah, eu já desisti. Extremamente incentivador. Mas o que isso fala de nós quando nós falamos isso para a pessoa? Fala também das nossas frustrações, de nós não conseguimos e às vezes nós inconscientemente já estamos desmotivando o outro. Ah, se eu não consigo, por que o outro consegue? Aí fica trazendo aquilo de que é possível. E nós queremos muitas vezes nos apegar de que é difícil, que o outro não vai conseguir por conta que eu não consigo. Quando vem e fala de um curso, quais são os nossos automatismos? Quando fala de uma transição de carreira, a pessoa fala de uma transição de carreira. Ah, mas agora, com essa idade, vai fazer uma transição de carreira? O que isso fala de nós? Quando nós apontamos sempre algo negativo primeiro. Das nossas frustrações. E muitas vezes, inconscientemente, queremos desmotivar o próximo para termos certeza de que é difícil mesmo, que se eu não consigo, a pessoa não vai conseguir. A conduta em referência ao próximo, se nós estamos sempre reclamando, ou se nós estamos motivando, levando alegria. Se quando nós temos um desafio de, tipo, perder o emprego, como que nós reagimos com isso? Como que nós reagimos com os nossos familiares? Isso tudo traz uma reflexão acerca de quem nós somos. De que forma desenvolver os valores íntimos em si em relação aos demais. Então, sempre pensar, nossa, eu já percebi que eu sempre falo algo negativo quando a pessoa fala que vai começar algo novo. O que isso fala sobre mim? E aí vamos tentando trabalhar. Tem um modelo transteórico de mudança de comportamento que foi fundado por uns psicólogos na década de 80, que fala assim, que o primeiro estágio é o não contemplação. É aquele que eu não reconheço em mim, o que eu preciso melhorar. Tipo, vamos pensar aí num vício. A pessoa tem um vício em bebida e fala, não, mas eu não tenho não, eu controlo. Tá no estágio de não contemplação. No estágio de contemplação, a pessoa já se dá conta, eu tenho dificuldade, mas ela não muda, não só percebe. No outro estágio, que é preparação, ela já pensa, eu vou tentar dar uma reduzida. Aí tem o estágio de ação, que ela coloca, estabelece uma rotina, como que eu posso melhorar. E a manutenção depois para continuar. E geralmente é cíclico, nós temos recaídas e aí temos que recomeçar. Vamos pensar na academia, trazendo um exemplo prático. Vai lá, começa, aí no início vai 1, 2 vezes, aí desiste, aí depois vai, aí fica um tempo, aí desiste, volta. Então, pensando nessa questão de reconhecer em nós e colocar em prática, é mais ou menos assim. Não é a reforma íntima, ela não é uma caminhada, ela é uma maratona, né? E às vezes nós vamos parar para beber água, nós vamos ter que ter ali a nossa manutenção, mas o que importa é estarmos atentos e com boa vontade para melhorar. Então, o primeiro passo é estar atento àquilo que nós temos como padrão. Aqui tem algumas práticas para alcançar o autoconhecimento. Meditação. Qual a razão da meditação? A meditação vai ser aquele momento que nós não estamos focados no externo, estamos focados no nosso interior. E muitas vezes nós temos a resistência de começar. Pelo fato de que já tem aquele arquétipo de que quem medita é aquela pessoa que parece um Buda que fica lá sentado, que tem muita gente que fala isso, não, mas eu não tenho paciência, não tenho... Mas isso é um exercício. Nós podemos começar com 5 minutos por dia, ouvindo uma meditação guiada, fechando os olhos. No início vai dispersar? Provavelmente, pelo hábito. Nós temos esses hábitos mentais de dispersar, de pensar no problema, de pensar na rotina, de pensar no passado. Mas começando a exercitar, vai virando uma rotina. E nesse momento da meditação, além de nós estarmos conhecendo, vendo quais são os pensamentos que emergem,
Se nós estamos lá em silêncio e começa a emergir coisa muito futuro, nossa, quanto que eu tô ansioso nesse momento que eu só fico lá na frente. Já percebe um padrão mental. Ou quando vem só pensando na preocupação do problema do fulano. Como eu tô focado no problema do fulano e não tô focado em mim. Ou vem então a preocupação do problema que aconteceu no passado, remoer trauma. Já vai percebendo também esse padrão. Olha o auxílio da meditação. E além de regular, fazer a regulação do corpo, por conta de que nós trabalhamos a respiração e já vamos trabalhar a nossa vibração, como a Joana trouxe. A importância de equilibrar a nossa vibração mental. A oração. Qual a razão de trazer a oração aqui também? Qual a razão do orar e vigiar? É muito além dessa parte de nos proteger e cuidar da nossa vibração. É o autoconhecimento. Pelo fato de que quando nós estamos em oração, nós estamos focados em se conectar com o alto, nós vamos ter várias elucidações ali que vão vir na nossa mente sobre nós mesmos. Às vezes vem soluções de problemas. É um momento também de acalmar a mente e de se ouvir. E além de conectar com o anjo guardião e receber orientação sobre como lidar com os desafios. Reflexão diária. É legal fazer um diário. Anotar tudo? Não. Mas aquilo que despertou uma raiva no dia, onde que eu estava, com quem que eu estava, fazendo o quê? Nossa, quando eu encontro aquela pessoa sempre me dá um desconforto. Começamos a anotar, e isso vai auxiliar a conhecermos sobre nós mesmos. Os estudos de obras espíritas, o estudo da série psicológica da Joana, tem também vídeos no YouTube. Autoavaliação honesta. Lembremos-nos, nós não escondemos nada de Jesus e nem da espiritualidade. Então, fazer essa autoavaliação honesta e lidarmos com as angústias de que às vezes é decepcionante, perceber que em um momento nós tivemos raiva, em um momento nós tivemos inveja, em um momento nós tivemos ciúmes, mas nós estamos aqui. Para modificar algo, eu não posso me relacionar com uma fantasia de quem eu sou. Eu tenho que entender que eu tenho aquela característica. Então, às vezes é preciso. Nossa, percebi que eu só desestimulo o meu colega. O que isso pode estar revelando por trás? Pode ser uma inveja também. Pode estar lá no inconsciente. E então vamos pedir ajuda. Terapia, que é um método de autoconhecimento. E para encerrar, trazendo então aqui o que Joana fala. Quando o homem moderno passar a considerar a própria imortalidade em face da experiência fugaz do soma, empreenderá a viagem planificadora de trabalhar pelos projetos duradouros em detrimento das ilusões temporárias, observando o futuro e vivendo desde já, empenhado no programa da sua conscientização espiritual. Nele se esculpirá, então, o modelo da realização em um ser integral, destituído do medo da vida e da morte, da sombra e da luz, do transitório e do permanente, da aparência e da realidade. Quando olharmos para a nossa jornada com os olhos espirituais, além daqui, cada desafio vai ficar menos impactante. Lembrando que Deus é infinitamente justo e bom e que Ele sempre vai nos trazer recursos no caminho. Então, que possamos seguir em frente, que tenhamos coragem, perseverança e boa vontade. Gratidão a todos.